caros, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro com o jornal O Vale do Vestibular em Cena. Aliás, estamos diretamente dos bastidores do estúdio do Vestibular em Cena. Hoje o nosso tema é parlamentarismo, que volta e meia na história do Brasil sempre vem à tona. E como vocês sabem, nessa situação de instabilidade política e econômica, mais uma vez esse tema vem à tona. O ano passado houve a estreia de uma PEC, o lançamento da PEC 245/16. Em poucas palavras, essa PEC defende a implantação do parlamentarismo no Brasil. E ele funcionaria da seguinte maneira: eu e vocês, através de eleições diretas, elegeríamos um chefe de Estado, um presidente, e a ele caberia as funções diplomáticas do país. Por sua vez, ele escolheria um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro então seria responsável pelos arranjos políticos legislativos, tá certo? Então nós teríamos um chefe de Estado e um chefe de governo. Além disso daí, essa PEC também mudaria o nosso sistema eleitoral. Afinal de contas, ela defenderia o voto distrital majoritário, que em poucas palavras seria algo como dividir o território nacional em distritos eleitorais, com o mesmo número de cadeiras no parlamento. Dessa maneira, cada distrito escolhe um parlamentar. Combinado? Bem, se esse é um tema, se esse é um projeto interessante para o país ou não, fica por tua conta. O que eu posso oferecer para vocês é um breve histórico, já que o parlamentarismo no Brasil ele foi colocado em prática ao longo do século XIX, particularmente de 1847 até a proclamação da República. O Dom Pedro II, à época, ele era chefe de Estado e também chefe de governo. E esse parlamentarismo chamado de às avessas foi responsável pela pacificação social. E dessa maneira, então, também ajudou a estabilidade do Império. Tanto é assim que alguns historiadores chamam o nosso segundo reinado de Pax Imperial. O parlamentarismo também veio à tona, também foi um tema recorrente ali no auge da Guerra Fria, em 1961, logo depois da renúncia de Jânio Quadros. E naquele momento o parlamentarismo chegou a durar 17 meses. O governo de Jango foi afetado pelo parlamentarismo, como nós sabemos, como uma medida do Congresso para enfraquecer a sua presidência. E à época o Jango era chefe de Estado e o chefe de governo, um deles, porque foram três, foi Tancredo Neves, o avô do atual Aécio Neves. Como você pode ver, parlamentarismo tem a sua história no Brasil. Mais uma vez, no segundo reinado, no século XIX, período de pacificação social, tudo bem que parlamentarismo chamado de às avessas, e no auge da Guerra Fria em 1961. Agora, para não deixar vocês da mão, voltemos à pergunta inicial. Bem, será que de fato o parlamentarismo hoje nos interessa? Bom, digamos que aqueles que são defensores da proposta dizem que um parlamentarismo hoje seria uma forma de evitar a interferência do Executivo sobre o Legislativo, isto é, do partido do Executivo sobre as tensões, as negociações do Legislativo. Dessa maneira, o Legislativo ganharia mais autonomia e eficiência. Por sua vez, aqueles que são contra a medida dizem, em suma, que, olha, implantar parlamentarismo no Brasil hoje é como pintar uma casa sem reformá-la, porque no fundo, uma coisa que de fato define a política no Brasil e seria capaz de melhorá-la, de transformá-la, é o meu e o seu voto, a nossa consciência política. Tá legal? De qualquer forma, fica aí a sugestão de estudo. Nós temos um parlamentarismo, uma história do parlamentarismo no Brasil e um tema em pauta hoje em dia. Esperamos que vocês tenham gostado da proposta, fica aí a sugestão política para vocês e continue nos acompanhando. Aqui na página do Vale, deixem os seus comentários com dicas e sugestões de temas lá na página do Vestibular em Cena e também em nosso canal. Um abraço forte, até semana que vem.